a abrir a palavra em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 12. Dando continuidade ao nosso estudo, agora nós trabalharemos a partir do verso 12. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 12. De início, nós leremos do verso 12 até o verso 15. Acompanhe, pois, a leitura. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 12 até o verso 15 inicialmente. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos, lembrando acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertai-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçando-me diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois de minha partida, conserveis lembrança de tudo. Esses versos, esses poucos versos que já começam a dar cor à defesa que Pedro faz contra os falsos mestres, são muito importantes para todo o contexto e o que vem depois desse texto. É preciso lembrar a você que Pedro, quando escreve essa segunda carta, o seu propósito principal é alertar a igreja sobre os falsos mestres que estavam adentrando a igreja e, apesar da igreja estar sendo atacada pelos de fora, agora os de dentro, aqueles que se diziam cristãos, aqueles que se diziam mestres, até mesmo aqueles que se diziam pastores, estavam tentando trazer uma falsa pregação, um falso evangelho. Nós nos lembramos bem disso. E Pedro, aqui no verso 12, ele começa dizendo, por essa razão. Esta palavra, por esta razão, ela conclui o que ele havia dito um pouco antes. Na aula passada, nós nos lembramos que Pedro, ele fala que Deus, Ele mesmo escolhe, Ele mesmo elege, Ele mesmo salva aos seus. A salvação é pela graça, mas, entretanto, todavia, nós precisamos nos lembrar que aqueles que são salvos pela graça estão no processo contínuo, diário de santificação. E é isso que ele vai abordar, vai tratar nos versos anteriores, que o crente precisa crescer espiritualmente, que o crente precisa avançar. O crente que não avança, ele não produz frutos. O crente que não avança, ele está estagnado. E talvez precise olhar para dentro de si e perguntar a si mesmo, será que eu fui alcançado pela graça? Pedro vai dizer que aquele que cresce espiritualmente, ele vai produzir, dar bons frutos, vai abençoar, assim como o Cristo da graça os abençoou. O crente, aquele que nasceu de novo, precisa confirmar a sua vocação, a sua eleição. Então, depois de dizer que o crente não pode ficar parado, estagnado, ele precisa crescer na graça, no conhecimento, na intimidade com Deus, ele vai dizer, é por esta razão. A razão é que, se você não crescer, você não estará vivendo para a glória de Deus. É por esta razão que eu estou, mais uma vez, lembrando a vocês. É interessante porque ele começa dizendo sobre lembrar, trazer à memória. Se ele está, de forma anterior, dizendo sobre a importância de crescer na graça, no conhecimento, e para crescer na graça e no conhecimento, precisamos crescer na palavra e no evangelho.
quando ele diz que ele está trazendo à memória, lembrando a eles, e ele vai dizer: eu estou apenas lembrando a vocês. Eu estou trazendo a vocês mais uma vez aquilo que vocês já sabem. É isso que ele quer dizer. Para trazer-vos lembrando acerca destas coisas, embora eu estou certo de que vocês já sabem. Nada daquilo que Pedro está falando é novidade para aqueles crentes. É isso que ele está dizendo. Eu não estou dizendo ou ensinando uma nova doutrina, ensinando algo que você já não saiba. Dentro da pedagogia, dentro do ensino, uma das características para um bom ensino, uma boa escolarização, é a repetição. Quem é professor aqui, trabalha na área, sabe da importância de repetirmos. Precisamos repetir. E conforme nós vamos repetindo, a gente tem a possibilidade de gravar. Não sei se já aconteceu isso contigo. Você estudou algo há 10, 15 anos atrás, e quando vai olhar para aquilo que você já estudou, que você deixou lá no final, você vai lembrar: caramba, não lembro mais nada disso. Por quê? Porque você deixou de repetir. A nossa vida é assim. Nós precisamos repetir de forma constante. E é isso que Pedro, assim como o apóstolo Paulo, faz de forma constante: repetir o evangelho. Falar a mesma coisa. Trazer à memória aquilo que ele um dia já ensinou, porque nós temos a mente falha. Tendemos a esquecer. O povo de Israel, no Antigo Testamento, errou muitas vezes diante de Deus, cometeu grandes pecados diante de Deus, porque esquecia de quem era Deus e do que Deus fez por eles no passado muito próximo. Então Pedro, ele vai lembrar a eles daquilo que eles já sabiam, para que eles pudessem reafirmar os preceitos do Evangelho da Graça e, relembrando do Evangelho, pudessem defender esse Evangelho ou se defender dos falsos mestres. Ele começa dizendo: eu estou lembrando a vocês algo que vocês já sabem. E ele vai reafirmar isso no verso 13, dizendo: também considero justo, é justo, que enquanto estou nesse tabernáculo, eu desperte a vossa lembrança. Então ele diz que estava não trazendo nada novo, mas estava lembrando a eles daquilo que eles já sabiam. E agora ele vai reafirmar dizendo: é justo o que eu estou fazendo. É justo porque eu sei que vocês têm lutas constantes, e essas lutas podem ter feito com que vocês esqueçam sobre o que Cristo fez por cada um de vocês. E ele diz: enquanto eu estiver, porque ao dizer enquanto estou nesse tabernáculo, ele está simplesmente afirmando enquanto está vivo. Enquanto caminhante na terra, enquanto cumpridor da missão que Deus deu a ele, enquanto ele estivesse ali, ele estaria de forma constante lembrando a eles daquilo que é essencial para a vida da igreja. E é isso que nós precisamos nos lembrar de forma constante, queridos. Nós precisamos avivar e reavivar em nossa mente, em nosso coração, o Evangelho da Graça. Às vezes nós estamos tão desejosos de conhecer mais e mais sobre tantas e tantas outras coisas, que nós deixamos de lado o que é o essencial na vida do cristão, que é conhecer o Evangelho da Graça.
Às vezes a gente tem aquele costume de fazer a leitura anual ou ler, por exemplo, o Evangelho e não lê mais. Já li, já fiz o meu dever de casa, já li o Evangelho de Mateus e pronto. Mas o que Pedro nos ensina é que nós precisamos examinar, reexaminar, investigar e continuar a investigar as Escrituras Sagradas, porque é nas Escrituras Sagradas que Deus se revela a nós. E Pedro está preocupado com isso. Nós devemos estar preocupados também em lembrar e relembrar da obra de Cristo e de quem é Jesus na nossa vida. E ele lembra, ele diz: enquanto eu estiver aqui, eu ensinarei e relembrarei sobre os princípios que me trouxeram vida e trouxeram vida a você. E aí no verso 14 ele lembra a realidade que ele está vivendo. É certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Talvez você possa perguntar como é que Pedro sabe da sua morte. Como é que ele pode afirmar que a morte está próxima? Claro, você vai lembrar que lá em João, no último capítulo de João, lá no capítulo 21, nós nos lembramos que Jesus ele se aproxima de Pedro e fala para ele sobre a importância dele pastorear o rebanho, porque ele morreria e seria levado por mãos que não eram as suas. Está falando sobre o seu martírio. Ele está em Roma, escrevendo essa carta. E ele está percebido de que o Império Romano está cada vez mais próximo da liderança da igreja. Certamente outros apóstolos já haviam sido mortos. Ele sabe que em breve alguém bateria em sua porta e o levaria até Roma e ele seria morto. Ele sabe disso. E diante dessa sua partida, e por favor, não pense que ele está ansioso, com medo, preocupado. Não é isso que o texto mostra. Pedro não está preocupado com a morte. Pedro não está preocupado com a sua partida. Pelo contrário, é esse mesmo Pedro que está escrevendo que em breve ele deixaria o seu tabernáculo, em breve ele encontraria-se com o seu Salvador, que lembra a esses crentes que a sua jornada, a sua caminhada aqui é breve e que eles eram peregrinos e que eles poderiam esperar com paciência porque o Deus da graça havia preparado um lugar para eles. Então Pedro não está preocupado, Pedro não está com medo, Pedro não está atemorizado, mas ele percebe que enquanto ele está se aproximando aquele dia que ele poderia ver a Jesus face a face, ele precisava focar os seus últimos instantes, os seus últimos momentos em ministrar ao coração do seu povo, em ministrar ao coração da igreja o Evangelho. É por isso que ele não quer trazer nada novo. Ele quer relembrar a eles. Bom, se eu trouxer alguma coisa nova, acrescentar alguma coisa, aquilo que eu já disse, mais na frente, eu não vou poder ensiná-los ou aperfeiçoar. Então, por isso eu quero apenas lembrar a vocês daquilo que vocês já receberam da minha parte. Eu estou pronto. Em breve eu estarei com o Senhor, como Ele mesmo me revelou. E aí, então, no verso 15, ele mais uma vez afirma: mas de minha parte, eu estou me esforçando de forma diligente ou cuidadosa por fazer que a todo tempo
mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Aqui ele traz a memória que o motivo dele não apenas está falando, verbalizando, mas colocando em um papel, escrevendo aquilo que ele mesmo recebeu do Senhor, era por esse motivo. Porque a palavra ou as palavras, o vento pode levar. Mas aquilo que está no papel, aquilo que está escrito, aquilo permanece. E é por isso que ele escreve esta carta. Porque sabe que depois da sua morte, aquela carta, ou aquilo que ele escreveu, permaneceria. Aqui ele já, então, nos lembra da importância das Escrituras Sagradas. Que aquilo que é revelado por Deus nas Escrituras Sagradas suplanta aquilo que o pregador ou o mensageiro tem como base. O mensageiro hoje está aqui. O professor, o pastor hoje está aqui. Domingo eu preguei, hoje eu estou trazendo o estudo, mas amanhã eu não sei. Hoje eu estou aqui para compartilhar a palavra com você. É isso que Pedro está dizendo. Hoje eu posso compartilhar, falar, mas amanhã não sei. Mas a palavra que é escrita, a palavra revelada, eu saindo ou eu morrendo, terá outro ministro que continuará o trabalho e continuará a ensinar a palavra, continuará a pregar a palavra, ministrar a palavra. Portanto, as Escrituras Sagradas estão acima daquele que prega. As Escrituras Sagradas estão acima daquele que ensina. Porque nós passamos, mas a palavra de Deus permanece pelo século dos séculos. E nesse preparo para trazer sobre a excelência da palavra, agora ele trabalha no verso 16 até o verso 21, sobre esta palavra que de fato e de verdade é superior a tudo e a todos e a todas as coisas. E a partir do verso 16 eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Pedro diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O verso 16, agora Pedro ele vai falar sobre a revelação de Deus. E é interessante que agora ele começa a remontar os falsos mestres. Até agora, se você perceber, Pedro está defendendo as Escrituras, defendendo uma vida de crescimento no conhecimento das Escrituras. Ele vai defender a importância que nesse processo de conhecimento é preciso lembrar e relembrar. Agora, nesse momento, a partir desse texto, ele vai citar os falsos mestres. E esses falsos mestres, eles estavam falando sobre a vinda de Jesus. E alguns estavam afirmando que Jesus já havia voltado. E alguns estavam afirmando que esse Jesus já estava entre eles. E para afirmar e confirmar a tese errada que eles estavam pregando, eles criavam fábulas. A ideia de fábulas é talvez parábolas. E estas parábolas, ou essas histórias que eles estavam contando, eram invenções muito bem elaboradas, sabe? Aquela pessoa que gosta de contar uma boa ilustração, e nesta boa ilustração consegue convencer alguém da sua própria verdade. Esses falsos mestres estavam
inventando histórias sobre a volta de Cristo, dizendo que Jesus, para alguns, já havia voltado. E Pedro vai alertar, esses que estão dizendo tal coisas, estão inventando de forma engenhosa as histórias que eles estão inventando. Talvez o próprio Pedro já tenha ouvido falar nessas histórias criadas por esses falsos mestres. Aí Pedro vai dizer, porém, aquilo que eu sei, aquilo que eu ensinei, aquilo que eu ministrei sobre a vinda de Cristo ou a segunda vinda de Cristo, não é baseado em histórias inventadas, parábolas que não são reais, mas da minha própria experiência, a própria experiência que eu tive com Jesus. Lembre-se que no verso 1 do capítulo 1, ele se apresenta como Simão Pedro, servo e apóstolo. Ele diz que ele é Simão Pedro, ele é servo, mas ele é apóstolo. Apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Então ele teve o privilégio de andar com Cristo, de comer e beber com Cristo, de ver os milagres do Senhor Jesus, mas não apenas de ver os milagres de Jesus, mas ver a sua via crucis, vê-lo sendo traído, ele estava junto, vê-lo sendo levado à casa do sumo sacerdote, e ali na calada da noite ser acusado e já condenado. Ele viu na saída de Jesus daquela casa. Pedro o nega e Jesus olha para ele com um olhar de misericórdia e de amor. Ele vê Jesus sendo crucificado, mas ele também experimenta o Jesus ressurreto. Esse mesmo Pedro que viu Jesus ressurreto, que comeu com Jesus e mais uma vez recebeu do ensino de Jesus, foi aquele que, como registra Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, viu Jesus sendo elevado aos céus. E diante dele, de todas aquelas testemunhas, subindo ao céu dos céus. E certamente ele ouviu da voz dos anjos a palavra que entrou no seu coração: por que olhais para os céus? Para aquele que foi. Porque da mesma forma que ele foi, ele retornará. É sobre isso que ele está falando. É sobre esta experiência particular com Cristo, sobre os ensinamentos que o Senhor Jesus trouxe ao pé do seu ouvido que ele está falando. Aquilo que ele escreveu, aquilo que ele falou a respeito da vinda de Jesus na sua primeira carta, é exatamente aquilo que ele vivenciou, a sua vida, a sua experiência com Jesus. É por isso que ele diz: porque não vos temos dado a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos o quê? Testemunhas oculares da sua majestade. E ele continua no verso 17: pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Verso 18: ora, esta voz vinda do céu nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Quero te convidar a paginar as Escrituras, voltar um pouco às Escrituras, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 9. E como eu afirmei há algum tempo, você sabe que Marcos é João Marcos, aquele que começou a primeira viagem missionária juntamente com Paulo, e que depois se separou de Paulo
inicialmente trabalhando com Barnabé e posteriormente se tornando um discípulo de Pedro. Capítulo 9 de Marcos. E é sobre esse momento histórico que Pedro está falando. Lembre-se que no verso 16 ele lembra que ele foi testemunha ocular da majestade de Cristo. E aí ele vai lembrar exatamente essa passagem. Verso 2, a partir do verso 2 do capítulo 9 de Marcos. Diz assim o texto: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a quem? Vamos ler juntos? Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte, a um alto monte. Segurem. Aí continua o texto: as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhe quem? Elias com Moisés. E você entende, Elias, ele traz o quê? A visão profética. Elias é o exemplo profético. E Moisés, lei. Lei e palavra, lei e profecia. Apareceu-lhes Elias com Moisés, estavam falando com Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro da palavra. Entre a lei, entre a profecia está Jesus. Verso 5, então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, vamos ler o que diz a voz? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Só até aí. É sobre isso que Pedro está falando. Ele está naquele monte. Lei, graça, lei e palavra são apresentadas. E então ele ouve dos céus. E esta voz diz, não ouça Elias, nem tampouco Moisés. A voz que você tem que ouvir é quem? A voz de Cristo. Outrora, Deus falou por meio dos profetas. No tempo presente, ele fala através de quem? Do Filho. É isso que Pedro está trazendo, que Jesus, ele ali já tem o prenúncio da sua exaltação. Verso 19, ele diz, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Aí, então, aqui, ele primeiro ele fala sobre a relação dele com Jesus. O verbo encarnado, o Deus encarnado. Quem vê a Jesus, vê ao Pai. Toda a experiência que ele teve com Cristo, tudo aquilo que Jesus ensinou, que era a palavra de Deus para os apóstolos e se tornou palavra de Deus para os discípulos, esta palavra, ela era suficiente para que a igreja pudesse crescer e conhecer o Evangelho. Mas Pedro vai além. Pedro lembra que tudo aquilo que Jesus trouxe, tudo aquilo que Jesus ensinou, porque Jesus disse que ele não veio mudar nada, ele veio o quê? Cumprir a lei. Nada do que ele trouxe foi em si novidade. Ele veio cumprir a lei. E é por isso que Pedro, ele diz, as palavras do Senhor são as palavras que nós temos ensinado. Mas não apenas as palavras que o Senhor Jesus trouxe, mas também a palavra do Antigo Testamento. A palavra profética é a palavra que se refere a tudo aquilo que o Antigo Testamento trouxe como palavra de Deus. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética. E você vai lembrar, né?
Quem eram os profetas? Os profetas foram homens santos, inspirados por Deus, que falavam a respeito da vontade de Deus. O profeta que falava de si, ele era um falso profeta. O profeta começava a sua profecia dizendo: assim diz o Senhor. E se ele dissesse, assim diz o Senhor, mas Deus não havia dito, ele era morto. Então o profeta, ele não falava em seu nome. As suas profecias não eram profecias próprias. Não era aquilo que ele imaginava no seu coração. O verdadeiro profeta era aquele que trazia a palavra de Deus. É por isso que ele faz essa junção de profecia e palavra. Toda a palavra que era transmitida por um verdadeiro profeta era uma palavra profética. E ele então diz: e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pedro, então, ele está lembrando o poder da palavra de Deus. Que aquilo que foi escrito, aquilo que foi transmitido, as escrituras do Antigo Testamento, porque aqui nós ainda não tínhamos as escrituras do Novo Testamento, tínhamos as cartas, os evangelhos ainda estavam começando a serem formados, mas o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Existem igrejas ou denominações que olham para o Antigo Testamento e não se agradam de pregar o Antigo Testamento. Só vivem à luz do Novo Testamento. Mas nós precisamos compreender que toda a Escritura, ela é inspirada. Entender por todas é Gênesis a Apocalipse. São os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja. E Pedro vai lembrar que, ao nos debruçarmos em estudar e conhecer essa palavra profética que é as Escrituras, a nossa mente, o nosso coração é iluminado. Nós temos clareado em nossa mente e nosso coração qual é a vontade de Deus. Você precisa lembrar que ele está falando sobre crescimento espiritual, que é necessário para o crente, que é necessário para cada um de nós. Nós precisamos crescer espiritualmente, para que não sejamos enganados pelos falsos mestres, para que não sejamos conduzidos por fábulas, para que não sejamos conduzidos por aqueles que querem, de forma a enganar a igreja, a nos desvirtuar. O Evangelho, a palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento, ela é como uma estrela brilhante, como uma candeia que está acesa para iluminar a luz daquele que está em trevas. Essa palavra, ela é perfeita. Na Reforma Protestante, um dos pontos que nortearam o coração dos reformadores foi só as Escrituras. A palavra de Deus. E nada fora da palavra de Deus representa a vontade do Senhor. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então isso é interessante, porque há uma tese que é a base para uma boa hermenêutica. O que é hermenêutica? É o estudo, é a interpretação de um texto bíblico.
E para que haja uma boa hermenêutica, ela tem o primeiro princípio. E o primeiro princípio é: as Escrituras interpretam as Escrituras. As Escrituras, elas interpretam a elas mesmas. O que foge das Escrituras, foge também daquilo que é a vontade de Deus. Então ele diz que em cada texto das Escrituras Sagradas, esses textos foram escritos não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. É por isso que nós dizemos que as Escrituras Sagradas, elas representam de forma integral a palavra de Deus. Nós dizemos que os autores bíblicos, e isso é um fato, eles foram inspirados. Deus, então, inspirou-os a escrever o que eles vieram a escrever. Às vezes, quando falamos sobre inspiração, na mente e no coração de muita gente, vem um conceito espírita, de que alguém que é inspirado é alguém que perde a noção, o tino, e então apenas escreve sem saber aquilo que ele está escrevendo. O texto inspirado, ele é um texto que utiliza da inteligência, utiliza da cultura, utiliza do conhecimento do autor. Mas tudo isso é porque o Deus da graça os ilumina. E é isso que Pedro está dizendo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, mas vem antes da parte de Deus. Porque nunca jamais, verso 21, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus e movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Isso é importante nós notarmos, porque a Bíblia, a palavra de Deus é esta. Os 66 livros. Não existe no tempo presente uma nova revelação da parte de Deus para que essa revelação se torne palavra. Há algumas seitas que têm como uso as Escrituras Sagradas, a Bíblia, como palavra de Deus. Mas entendem, através do erro, da falsa pregação, que há outros livros que, da mesma forma que as Escrituras, são inspirados. Essas seitas, elas não são, de fato, de verdade, igrejas verdadeiras. E aí eu posso citar uma, não tenho preocupação em citar. Os Mormons são uma dessas seitas. Eles têm a palavra como palavra, mas tem o livro que chamam de livro de Mormons, que tem o mesmo peso das Escrituras. Eles examinam as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a palavra de Deus, e examinam o livro dos Mormons no mesmo pé e no mesmo patamar. Nós, cristãos reformados, nós temos as Escrituras como nossa única regra de fé e de prática. Quando nós pegamos um livro para estudar, seja o melhor de todos os teólogos, eles são apenas auxílios. E se aquilo que o autor, o teólogo, escreve não estiver recheado
de textos bíblicos, você pode deixar de lado. Porque um bom teólogo, ele simplesmente, ele pega aquilo que as Escrituras trazem, a doutrina bíblica, e então traz para o povo, traz para a igreja, para alimentar a igreja das Escrituras. Quando nós recebemos alguém, e é preciso lembrar, no domingo nós tivemos aqui a investidura, a posse do nosso irmão presbítero Wagner, e ali foi feito perguntas a ele. E nessas perguntas foi se ele concorda, se ele aceita os nossos princípios de fé, que são a confissão de fé de Westminster, o breve e o catecismo maior, como princípio que os ajuda ou nos ajuda a compreender as Escrituras. Ele confirmou que sim. Mas a confissão de fé, o breve e o catecismo maior, as Institutas de Calvino são materiais maravilhosos, mas eles não estão acima das Escrituras. E eu vou dizer para vocês, melhor ainda, nem ao lado das Escrituras, sempre abaixo das Escrituras. Portanto, se você quer crescer, como Pedro chama a igreja a crescer, leia as Escrituras. Porque as Escrituras revelam a vontade de Deus para mim e para você. É isso que Pedro está dizendo. Do verso 12 até o verso 21 desse capítulo 1, Pedro está dizendo: você quer crescer? Você quer se tornar um crente maduro? Você quer ser frutífero? Você quer ser cheio do Espírito? Quem de nós aqui não quer? Eu quero deixar a velha natureza de lado. Eu quero viver uma vida santa. Eu quero servir a Deus de forma plena. Eu quero amar a Deus de forma plena. Quero amar a igreja de Cristo de forma plena. Eu quero amar aquele que está longe do Senhor e pregar o Evangelho para ele de forma plena. Eu quero tudo isso. Mas para que isso se torne uma realidade, eu preciso examinar as Escrituras. Eu preciso conhecer o Deus das Escrituras. Eu preciso viver a vontade de Deus para a minha vida. E não é apenas numa única passada. Sabe, irmãos, eu fico surpreso. Eu vou completar 20 anos de ministério. Mas eu fico surpreso que cada vez que eu apresento um novo estudo, eu sou surpreendido com a palavra do Senhor, com verdades que são lembradas e reavivadas em minha alma. Quando eu leio os evangelhos para pregar e preparar um sermão, antes de edificar a igreja, eu sou edificado. Lembra no domingo? Sermão de domingo? Eu já preguei esse sermão mais de dúzias de vezes. Mas a aplicação que eu trouxe no domingo foi a primeira vez. O crente precisa ter coragem e confiar. Porque Cristo nos deu a missão. Porque Cristo caminha conosco na missão. Quando eu comecei a ler o texto e esta verdade foi surgindo no meu coração, eu pulei de alegria. E eu disse: eu quero compartilhar isso com a minha igreja. Nós não estamos sozinhos. A palavra nos enche de esperança. E é isso que Pedro quer trazer a você nesta noite. E é isso que eu quero trazer a você nesta noite. Não desista de conhecer e prosseguir em conhecer Jesus por meio da palavra. Vale a pena. Porque quando nós nos tornamos crentes maduros, as adversidades da vida podem chegar, mas nós permaneceremos firmes, inabaláveis e ainda assim
diante de todas as adversidades, nós permaneceremos alegres e em paz. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Pai amado, nós somos desejosos de conhecer a Tua palavra. Palavra esta que não é palavra de homens. Palavra esta que vem dos céus. Que presente gracioso que Tu dá aos Seus eleitos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Gratos nós somos porque somos alimentados, fortalecidos e podemos crescer na graça e no conhecimento. O Senhor se revela a nós. O Senhor se mostra ao Teu povo. Basta que venhamos a tomar posse da Tua palavra e examiná-la diariamente, constantemente, guiada pelo Espírito Santo. Continue a abençoar o Teu povo, a ministrar aos nossos corações, a abençoar-nos, para que sejamos frutíferos em meio a um mundo que clama, deseja viver para si mesmo. Obrigado, Pai. Mais uma vez nós oramos agradecidos. Oramos no nome santo, glorioso e eterno de Jesus. Amém.